Oi, bom dia. Aqui é o Rodrigo. Nós agora vamos fazer um pequeno e breve podcast a respeito da escolástica. Nós vamos fazer aqui, nós vamos ouvir agora o argumento de Louis Rogier, né, que era um pensador muito inteligente da novela droite francesa e também um kantiano, né, francês, né, e também do míster e grande Júlio Evola, né, contra a escolástica católica, né. A gente vai sumarizar o ponto de vista desses dois e as objeções que eles fazem visando minar as bases conceituais da escolástica católica, né. Então, assim, a gente vai começar e uma das bases do nosso artigo é, na verdade, um escrito muito interessante do Júlio Evola, um artigo que ele escreveu para uma revista italiana chamada Bilignis, que era de um colégio batista, no seminário batista da época, né? Ele escreveu esse artigo nos anos 20, né? Em que ele sumariza os pontos principais e ele cita, né, a dívida intelectual que ele tem com o Rogier, ele cita diretamente o trabalho do Louis Rogier, né? O Louis Rogier já viveu há muito tempo, né? Ele foi participante, ele era em princípio um liberal francês, né? Ele participou do colóquio Walter Lippmann em 1938, né? E ele tinha publicado esse livro Contra a Escolástica em 1925, para você ter uma ideia. Esse livro ainda existe, ele ainda pode ser comprado, inclusive, na estante virtual no Brasil e na França, né? Em sebos da França, etc., né? E sim, ele foi publicado realmente pela Gaultier Villers em 1925, né? Ele forma a base conceitual do nosso trabalho de refutação da escolástica católica, né? Então, vamos direto ao ponto, né? Vamos falar o que nos fala Júlio Evola. Vamos fazer uma síntese do que o Júlio Evola nos fala no seu artigo Escolástica e o Espírito da Modernidade, que eu peguei a versão inglesa traduzida do italiano original, né? Aí está aqui, a distinção tomista. Vamos começar, né? Com a crítica dele, né? Que é uma crítica super bem estruturada, né? A distinção tomista entre essência e existência é uma violação da definição aristotélica do mesmo. Para que o dogma tomista se fiasse e tentasse conciliar a razão com a fé, ele se baseou não no aristotelismo puro, mas sim no aristotelismo árabe tardio, que por meio da influência de Averroes acabou efetuando esse divórcio. Ou seja, por conta da influência do Averroes e da visão de mundo dele, que foi realmente a primeira visão de mundo propriamente aristotélica que os católicos tiveram durante a Idade Média, né? Não foi com Aristóteles raiz em grego, né? Não foi por meio da influência bizantina, já que os bizantinos ainda tinham ele em grego, mas foi sim por conta da influência árabe, que estava permeada da visão de mundo e do espírito do Averroes, né? Aí o Averroes é que efetuou, foi, se não me engano, foi mais ou menos na época do Averroes que os aristotelistas árabes eles efetuaram esse divórcio entre a essência e a existência, né? Não foram os católicos, mas os católicos eles filtraram através dessa lente e eles acabaram seguindo essa lente do averroísmo, né? Enfim, aí o que aconteceu com esse divórcio, a reificação, houve a reificação, né? Lógica, né? Dessas duas propriedades fundamentais do aristotelismo raiz. Retornando ao assunto, em termos aristotélicos, um ente não pode ser essencialmente existente sem também ser existencialmente real. Isso é uma coisa fundamental. Aí outra coisa fundamental que Aristóteles nos diz, né, para os adeptos dele, né? É muito importante a gente ter em mente o que vai ser dito aqui. A definição de um ente não implica na sua existência. Ou seja, essa lei fundamental do próprio Estagírita, né, do Aristóteles, é violada pela escolástica, que transforma arbitrariamente a distinção essência-existência de uma propriedade meramente ideal e lógica para uma propriedade real e ontológica. Ou seja, ontológica seria algo que, assim, entre aspas, metafisicamente tangível, né? Seria algo metafisicamente real, né? Isso é uma deformação arbitrária da cosmologia raiz aristotélica e é algo que evidencia de novo a raiz árabe medieval e mesmo a averroísta da escolástica, já que essa deformação se processou precisamente nessa fase, como eu já disse, né? Reitero aqui, né? A essência no aristotelismo original é apenas uma entidade rara, ou seja, ela só tem ausência. Perdão, só um momento.
A essência, então, assim, perdão, a ausência de uma distinção adequada entre essência e existência leva não só a inúmeros paralogismos. Paralogismo é um desvio ilógico, né? Alguns dos quais serão demonstrados, mas também é um desvio cristológico fatal, né? Retornando à essência, ela pode ser atualizada, né? Atualizada mesmo, diretamente para res in actu, e portanto pode virar uma essência plenamente e realmente existente. Agora, essa distinção fundamental está ausente da escolástica, né? Agora, retomando, né, nesse desvio, a doutrina da Trindade perde sua justificativa lógica basal e se dissolve ou no modalismo ou numa afirmação crua de um triteísmo. No modalismo, também conhecido por heresia sabélica, Cristo e Deus deixam de ser três hipostases e se tornam apenas uma pessoa só com modos distintos de ação, né? Ou seja, uma pessoa com três modalidades, né? Essa é uma heresia, inclusive, que já foi pregada historicamente, né, pelos sabélicos, né? Enfim, no triteísmo se afirma literalmente três deuses em separação. Isso ocorre pois, além dos erros apontados acima, o tomismo se esquece fundamentalmente do seu próprio postulado de identidade fundamental da essência e da existência em Deus, né? Ou seja, ele se esquece desse postulado de que essência e existência são os mesmos em Deus, né? Então sua solução cai em pedaços e admitimos então três substâncias separadas de caráter divino ou deuses. Ou então, como já dissemos, caímos no modalismo, né? Temos também o problema com o dogma da Eucaristia, né? E como o divórcio inapropriado entre essência e existência resulta na dissolução da justificativa racional para o dogma da transubstanciação. Assim podemos, inclusive, citar diretamente, né? Estamos apenas fazendo um sumário, né? Vamos citar diretamente o argumento evoliano. A distinção real entre essência e existência, compreendida como aquele entre substância e acidentes, né? De um jeito análogo, de uma maneira análoga, providencia a base para o dogma eucarístico. Se a substância existe em si mesma, distinta de seus acidentes, o mistério da transubstanciação das espécies não oferece nenhuma dificuldade. Ele é totalmente justificado racionalmente, né? Se, no entanto, é admitido do ponto de vista crítico, né? E assim, de um ponto de vista arguto, crítico, essa admissão é inevitável na segunda Evola, né? Que uma substância separada dos acidentes sobre as quais ela se assevera é uma abstração total e real. E assim, a inteligibilidade do dogma da Eucaristia, ela se dissolve, ela se acaba, ela se encerra como resultado dessa separação. Aí, só um momento. Retomando, ficções mentais da escolástica. Né? Como consequência da reificação e separação radical entre essência e existência, se torna ontologicamente lícito uma queda espiralada, né, no realismo, né? Dado que procede que qualquer abstração ou pensamento semântico se torne existente e real pelo mero fato de ser imaginado ou pensado. Existe então a queda num problema que foi muito bem denunciado, delineado e corrigido por Kant no seu postulado do pensamento de Saint-Thalers, né? Esse postulado é um dos mais famosos dele, né? Ele é bem conhecido por esse postulado e a gente vai ver ele mais tarde, né? Sobre Kant, é vital, central e objetivo saber que na sua acepção filosófica existe uma distinção entre predicados reais e predicados lógicos. Predicados lógicos não indicam em si se uma coisa existe ou sua inata realidade. Não se faz metafísica só pela mera semântica, né? Isso é importantíssimo, né? Isso representa uma episteme, uma epistemologia com um grau de realismo superior, né? Na minha opinião, né? Então, voltando, assim, embora o aristotelismo raiz consiga de grande forma escapar do crivo dessa crítica kantiana pela sua ordenação correta das categorias, o tomismo, por meio de sua confusão e reificação, não escapa ao crivo da crítica kantiana. Voltando ao que já indicamos, temos seu famoso discurso do Saint-Thalers. Thaler era uma moeda da época, né? Thaler, inclusive, é a palavra raiz da palavra dólar, né? Então, o Thaler é meio que o vô do dólar, né? Mas então,
O discurso de Sentales, cuja essência sumária pode ser descrita da seguinte forma: o pensamento de Sentales, segundo Kant, o pensamento de Sentales não define a existência de Sentales. Ao predicar a existência de um conceito logicamente, estamos apenas redeclarando este conceito, sem dizer nada sobre o objeto em si. Quando dizemos que Deus existe, estamos apenas redeclarando o conceito de Deus, mas sem ainda afirmar sua existência real. Também assevera-se definitivamente aqui que o uno aristotélico não pode ser mais afirmado ou logicamente deduzido. O uno aristotélico, bem similar ao uno platônico, é absolutamente divinamente simples e sem composição. Também não intervém no universo nem tem qualidades providenciais. Mas com as arbitrariedades e os compromissos da escolástica, se torna impossível afirmar um uno absolutamente simples. A doutrina católica pede um uno que seja providencial, intervém no universo, que tem atributos em sua essência. O uno aristotélico não permite isso. E ao colocar atributos na sua essência, os escolásticos fazem com que o uno perca a sua simplicidade absoluta e vire um ente composto. Portanto, esse ente composto não pode ser a causa, o motor imóvel do universo, em termos aristotélicos, pois é só mais um ente composto como todo o resto daquilo que é manifestado no cosmos. Conclusões basais. A escolástica, por ignorar os pontos objetivos do kantianismo, cai num oceano de abstrações reificadas, em que as coisas pensadas são tidas como naturalmente existentes metafisicamente, e não, como diria o bom senso, apenas como objetos virtuais ou de linguagem. Isso, segundo Evola, leva um oceano de problemas e contradições paralogísticas, né? Desvios que são contra a lógica, né? Retomando, os escolásticos fazem uma distinção paralogística entre essência e existência, mas na acepção aristotélica só o existente é que é devidamente real. Assim, definir segundo o que os escolásticos costumeiramente faziam, que existe uma essência real fora da ordem existente, ou como objeto além do mundo da existência e dos entes existentes, se trata de uma contradição fundamental e uma prova do irrealismo da doutrina escolástica. Aí, para Evola, existe uma divergência importante com a visão de Louis Rogier, né? E isso é importante a gente notar. Evola não admite, apesar de sua visão kantiana idealística, típica, né, da fase jovem dele, né, uma refutação completa da metafísica aristotélica em termos fisicalistas. Para Evola, embora a escolástica católica esteja eivada de contradições, a visão aristotélica raiz se isenta dessa crítica, pois não sofreu as distorções do averroísmo baixo medieval, né? E por isso a ontologia aristotélica ainda é aproveitável se tomada pela raiz, né? Rogier, ao contrário, com seu kantianismo rígido, não admite a possibilidade de uma metafísica. Esse é um resumo dos argumentos do Evola contra a escolástica e a gente encontra esses argumentos, inclusive, na íntegra, no seu artigo, cujo link está na descrição, né? Acréscimo final. Pensamento de Louis Rogier. Vamos apenas aqui acrescentar as seguintes conclusões e seguintes refutações de Louis Rogier. Aplicando-se assim a crítica kantiana, a proposição "o homem é um animal racional", embora não sejam designadas como expressões essenciais, ou seja, que se tangem à essência dos objetos, né, pelos escolásticos, né, para o Rogier é outra história. Elas não podem ser expressões fundamentalmente essenciais, mas seguindo o molde kantiano, esse tipo de expressão e tudo aquilo que os escolásticos trataram sob a égide da expressão constantia subjecti são de fato apenas expressões sintéticas a posteriori. Isso é muito importante, pois não orienta até onde o Rogier, né, na sua crítica em 2 livros da escolástica, né, na sua crítica basal da escolástica, quer nos levar, né? Então, o Rogier passa um bom tempo tentando analisar e refutar a ideia de que as coisas essencialmente reais são em si eternamente válidas, já que a mesma, inclusive, foi feita por motivação cristã implícita e condenava como heresia a noção de que certos fatos e verdades poderiam perecer junto com as coisas mundanas. No meio de uma de suas refutações, chegamos às interessantes observações. Por exemplo, a expressão "o homem é um animal racional", longe de poder ser classificada como uma expressão essencial no molde escolástico, né,
é apenas uma expressão ou postulado dito sintético a priori, que só pode ser fundamentalmente verificada e comprovada a posteriori. Assim, existem casos onde essa expressão é verdadeira e outros casos onde essa expressão é falsa, como inclusive comprovam certos casos ditos teratológicos. Né? Teratológico seria um caso excepcional, né? E assim por diante. Né? Ainda para Louis Rouget, todo esforço escolástico é vão, pois busca erroneamente verificar em caráter de verdade, definição essencial, aquilo que não constitui senão uma verdade empírica, uma lei da natureza fundada só na experiência, ou seja, uma lei empírica, né? Como as leis da física, né? Só que a física, ela já se libertou da filosofia, já desbancou a escolástica há muito tempo, né? Enfim. Ou seja, para concluirmos nossa observação, para Rouget, nesse capítulo, né, eu estou me referindo a um capítulo do livro dele, em que ele discute certas afirmações do escolástico Sieur de Brabant, né, as proposições que os escolásticos consideram como essenciais não são princípios imediatos, mas sim derivados, né, que sempre dependem da experiência prévia deles, né? Ou seja, para você fazer uma coisa que você acha que é essencial, você sempre precisa ter uma experiência prévia daquilo, né? Enfim, você tem que ter uma experiência prévia de fazer um argumento racional e você tem que ter a experiência prévia de saber o que é um homem, de ter contato com um homem e assim por diante, né? Aí sim que você pode dizer a posteriori o que o homem é um animal racional, né? Enfim, aí essas afirmações, essas asserções, elas dependem de uma convenção nominal de um julgamento de existência. Todos eles pautados no princípio lógico da substituição e, por fim, da simplificação. Elas são condicionais, hipotéticas, mas não evidentes. Elas não são eternas, como querem os escolásticos, né? Mas dependem de convenções verbais e julgamentos subjetivos e efêmeros.